Noite. Amém. Gostaria de pedir para vocês, pode se sentar, fique à vontade, abrir a Bíblia no livro do profeta Abacuque. Profeta Abacuque, capítulo 2, do 1 ao 4. Finalzinho do Antigo Testamento. Um dos profetas menores. Esse é mais difícil de achar, né? Ele é pequenininho. Tá pertinho ali de Zacarias, finalzinho ali. Glória a Deus, todo mundo achou? Achou? É um livro pequeno. Mas vamos lá. Abacuque 2, do 1 ao 4, diz assim. A minha está é a versão NVI. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé, ou o justo viverá por sua fidelidade. Até aqui, curve sua cabeça, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a sua palavra, Pai, que o Senhor selecionou, escolheu a dedo para que seus filhos hoje recebessem, Pai. Que não seja eu a falar, mas seja o seu Santo Espírito, Pai, me usando como canal de bênção para os seus filhos, Pai. Quebre todo o nervosismo, quebre todo desentendimento, Pai. Abra os olhos, abra o coração, quebrante o coração dos teus filhos, Pai, para que eles possam receber o que há de melhor do Senhor. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Livro de Abacuque, profeta Abacuque, um dos profetas menores não pela importância dele, mas sim pelo tamanho do livro que ele contribuiu na Bíblia. E antes de a gente entrar na palavra, eu gostaria de fazer uma introdução, né? Porque o profeta Abacuque, ele viveu mais ou menos na época 600 anos antes de Cristo, né? Na região de Judá. Então ele foi, dizem os historiadores, que ele foi contemporâneo do profeta Jeremias, também na mesma época, os dois viveram junto. Naquela época, a região ali de Judá, propriamente dita, estava passando por grandes turbulências, né? Qualquer mera coincidência com os nossos tempos de hoje, né? Não se espante, né? Era uma região muito pecaminosa, né? O pecado já tinha tomado conta daquela região. Era rico maltratando um pobre, pai matando filho, filho matando pai, coisas horrorosas acontecendo. E o profeta, né? Conhecedor da lei de Deus, né? Usado por Deus, ele achava aquilo um absurdo, né? O povo judeu vivendo no pecado, o povo judeu, o povo escolhido por Deus, passando por cada situações inacreditáveis, né? E aí você pegando no capítulo 1 de Abacuque, ele faz a primeira queixa, né?
E aí diz assim no capítulo 1: Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta, há conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Então perceba que Abacuque estava indignado com tanta injustiça e maldade acontecendo diante dos seus olhos. E por que Deus não fazia nada para livrar o seu povo disso? Porque Deus permitia que isso acontecesse? Vendo isso, na posição dele, ele se queixou diante da injustiça, diante de coisas erradas, de coisas que ele achava que estava errado, né? Coisas que também pela lei do Senhor estavam erradas, e ele se queixou a Deus. Quantos de nós, através de um momento de injustiça, ou através de um problema nosso, né, de uma tempestade que a gente esteja passando, de algo que a gente acha que é injusto para nós, quantos de nós no momento desse não se queixou a Deus? Eu mesmo já fiz várias vezes, né? Logo no meu início de conversão, né, depois que eu tinha passado por uma turbulência lá financeira, me converti, e eu achei que jamais eu ia passar por alguma turbulência. Falei, agora eu sou o super-homem, tenho Cristo do meu lado, não passo mais, né? Então, no meu entendimento de novo convertido, era isso. Passou um pouquinho, veio a turbulência. O que eu fiz? Comecei a me queixar. Senhor, mas agora eu estou, né? Eu aceitei o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, eu vivo uma vida, né, seguindo os seus princípios, sou dizimista, ofertante, primiciante, né, sirvo a igreja. Comecei a me queixar. Por quê? Porque para mim, no meu entendimento, isso era injusto, porque agora eu estava tendo uma vida correta, deixei meus maus costumes, né, para viver uma vida do lado do Senhor, e para mim era injusto. Até aí tudo bem, né? Até entender que, como Eclesiastes 3 diz, tudo há um tempo determinado para cada coisa. Aí, a resposta de Deus para Abacuque. Na hora, Deus já respondeu, né? Fique tranquilo, Abacuque. Eu estou enviando a nação da Babilônia para tomar conta aí da região. Meu Deus! Um povo mais ímpio ainda, mais pecador ainda, né? Deus até fala aqui, ó, estou trazendo, no versículo 6, do capítulo 1, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria sua própria justiça e promove a sua própria honra. E por aí vai. E na cabeça do profeta, como o Senhor Deus, justo, em vez de resolver o problema, no entendimento dele, solucionar o problema, o Senhor manda um problema pior. Manda uma nação para piorar o negócio. Se já estava ruim, imagina como vai ficar. E aí ele não entendia. Quantos de nós, através de um momento difícil, depois de se queixar-se, passou por uma situação mais difícil ainda? Eu acabei de falar. Eu saí de uma situação difícil, veio outra, questionei a Deus e veio pior. Falei, meu Deus, que Deus é esse? Ainda pensei antes não tivesse me convertido, né? Me converti, o negócio piorou. Alguns de vocês já devem ter pensado isso. Só foi me converter, o negócio piorou. Mas a gente não tem o entendimento, a gente não tem o conhecimento da palavra, né? Então, quando a gente começa a receber o conhecimento,
o nosso entendimento se abre, né? E aí vem a segunda queixa, ele se queixa. Como assim, Senhor? Esse povo é muito mais maldoso, vai agora exterminar o seu povo e agora eu vou ficar olhando, né, essa maldade acontecendo diante dos meus olhos, não consigo fazer nada, eu sozinho, né? E aí, segunda queixa diante de Deus. Então era um profeta que pela segunda vez estava se queixando do que estava acontecendo, né? E a gente se pega às vezes, né? Sempre se queixando. Vem uma situação difícil, a gente se queixa. Vem um desafio, a gente murmura. Vem algo diferente, a gente fica com medo e começa a questionar a Deus, né? A gente está sempre passando por isso. Mas Deus vai dar a resposta. Então, na palavra, na Abacuque 2:1, ele começa dizendo: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Mas veja bem, como ele era sábio, ele se queixou, mas qual foi o posicionamento dele? Ficarei no meu posto de sentinela. Primeiro que sentinela é aquele indivíduo isolado, vigia, né? Se ele está vigiando, é porque algo de errado pode vir a acontecer novamente. Então, a palavra diz, vigiar, né? Então a gente, independente da situação, a gente tem que vigiar as nossas ações, as nossas atitudes, né? Diante dos problemas. Então Abacuque, ele estava disposto a esperar, mesmo sem entender, né? Quantos de nós questionamos a Deus, mas a gente não espera acontecer, porque a gente é um menino birrento, uma menina birrenta, a gente quer que aconteça na hora, a gente quer se livrar do problema na hora, e não acontece, porque a gente é impaciente, nós somos impacientes. Então, o que Abacuque, sem mesmo entender o que estava acontecendo, o posicionamento dele é esperar. Eu vou esperar. Porque conflitos, dificuldades, crises, sempre vai vir, né? Nós não estamos livres disso. Independente do nosso relacionamento com Deus ou não. Deus permite que certas coisas aconteçam para o nosso crescimento, né? Para o nosso desenvolvimento. Então, o nosso posicionamento e a forma como lidamos com isso é muito importante para Deus, né? Deus, ele não vai ficar furioso ou chateado se você questioná-lo, faz parte você questionar. Porque você não tem o entendimento, você quer entender, faz parte você fazer perguntas para Deus, né? Tá ali no seu momento de oração, você questionar, por que Deus? Por que isso? Mas ele não gosta quando nós somos os filhos birrentos. A gente questiona, mas você não tem paciência para esperar ele responder ou acontecer no tempo dele, e você, não quero mais saber disso. Isso para mim não interessa mais. Para mim já deu. Isso de igreja não serve mais. Isso de célula não. Meu líder é isso. Não. Deus se enfurece com essa situação, porque ele quer, você pode questionar, mas espera no tempo dele que a resposta vai vir, né? Então, a gente passa por situações, né? A gente tem conhecido, né? Passou por tragédia, perca de um ente querido, filho, né? E você se questiona, começa a questionar Deus, por quê? E a gente precisa ter a paciência, porque assim, mesmo sem entender, Abacuque ficou na posição de receber a sua resposta. Ele permitiu ser ministrado, porque enquanto Deus está quieto, você vai sendo ministrado, né? Se você está com o seu coração aberto, esperando a resposta de Deus, Deus vai te ministrando. Então, muitas vezes o problema não são as crises, né? Não é acharmos que Deus está sendo injusto.
Mas o problema é quando a gente endurece o nosso coração. Quando a gente não permite ouvir a resposta de Deus. Não tem a paciência para esperar o retorno de Deus. Então, você está colocando na posição de receber uma resposta ou está sendo um filho rebelde? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês pensarem nessa noite, né? Diante das suas adversidades, no seu questionamento a Deus, você é o filho que está sendo paciente, aguardando a resposta para aquela solução, para aquele problema, ou você está sendo rebelde, impaciente, né? Isso é o que faz a diferença para Deus. Então, não importa se questionamos, né, ou se fazemos perguntas, mas o que deixa ele triste é a rebelião, né? Assim como o povo judeu, os israelitas, fizeram no deserto, né? Deus se entristeceu, né, com a murmuração, com a rebelião. Deus já tinha um propósito para aquele povo, mas eles não quiseram aguardar. E aí no versículo 2 diz: então o Senhor me respondeu, escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. O Senhor poderia muito fácil ter falado, né? Falou, acabou, mas ele deu uma ordem: escreva. Por que escreva? Primeiro que quando você escreve, se você depois dá um Google aí, você aprende mais quando você está fazendo uma lição, você está pondo em prática, você aprende mais. E quando você escreve, também você deixa para uma outra pessoa ler, né? Igual um escritor, ele não escreve o livro só para ele, ele escreveu um livro para outras pessoas também lerem aquilo. Então, Deus, ele já sabia que esse tipo de problema que Abacuque estava passando, nós hoje também estaríamos passando. Então ele pediu: escreva, porque lá em 2023, na Igreja da Restauração, aquele povo vai ouvir essa palavra. Então ele falou, ele pediu: escreva, então anote, que é para você não esquecer. Então não foi só Abacuque que estava também passando por essa dificuldade de ver as coisas erradas naquele tempo. Por isso também que Deus pediu para escrever, porque outras pessoas também receberiam aquela resposta que Deus estava dando para Abacuque. E no versículo 3 diz: pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Por que Deus está dizendo isso? Porque nós temos o costume de sofrer por antecipação. Não sofra por antecipação, por pior que seja a situação. Sabe por quê? Porque ela não acaba assim. Ela nunca acaba assim. Vai continuar, sua vida vai continuar. A tempestade, ela não dura para sempre. Entendeu? Não ache que você vai estar dentro desse problema que você está passando para sempre. Isso vai acabar, mas depende do seu posicionamento. Depende de como você vai se prostrar para passar por esse problema, né? Então, por pior que seja, não é o fim. Independente da tempestade que você esteja passando, do problema que esteja tirando o seu sono, tenha certeza que isso não é o fim. E isso vai passar com o final que você espera ou não. A gente precisa estar preparado, porque você espera que tal situação vai acabar do jeito que você quer. Mas quem disse que Deus quer que acabe do seu jeito? E isso é difícil para nós. Aceitar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é soberana. Então precisamos ser pacientes e aceitar a vontade de Deus,
porque a vontade dele é melhor que a nossa. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Ele sabe que esse problema que você está passando, lá na frente, vai servir de testemunho para você ajudar outras pessoas. Glória a Deus. Então a vontade de Deus, ela se cumprirá, e se você tiver prazer na vontade dele, você se alegrará no final. Porque a gente está sempre sofrendo por antecipação. Isso é normal, é do ser humano, é o inimigo querendo te tirar, né? Imagine eu, há 2 semanas atrás, recebo uma mensagem: filhão, dia 20 você pode ministrar a palavra? Oi? Já começa a sofrer, né? E agora? O que eu vou falar? Meu Deus! Ai, então o ser humano já começa a sofrer por antecipação. Seja por um desafio, é um desafio. Ou seja por um problema. Às vezes o problema nem chegou ainda, a gente está sofrendo. Bobagem nossa. Sofrendo à toa. É o inimigo tirando a nossa atenção, o inimigo tirando o nosso foco, porque quando você permanece com o foco em Deus, você não sofre por antecipação. Então que você mantenha o seu foco em Deus, diante dessa situação que você esteja passando no momento. Eu não sei como você entrou nessa igreja hoje, mas tenha certeza que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para a sua vida. Amém? Glória a Deus. E aí no versículo 4, Deus diz: escreva novamente. O ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá por sua fidelidade. Por que Deus diz isso? Porque a fé do justo, ela o protege, ela o guarda desses ataques do inimigo, de tirar sua atenção, de te desestabilizar. Porque se sua fé está no Senhor, você está firme, você vai avançar. Você pode balançar, o vento bate, mas você não vai cair, porque o Senhor está com você. Amém? Creia, tenha fé, porque o Senhor está sempre conosco. E não importa se o contexto ele é favorável, ele é desfavorável, se você crê, se você confia mesmo, né? Mesmo sendo como um Abacuque, sem entender, você crê no Senhor que Ele vai te tirar da situação, que Ele vai fazer você passar por adversidade, né? A passar por essa adversidade, né? Mesmo não entendendo o porquê dessa situação, por que você está passando isso, né? Você crendo, você vai viver os melhores momentos que Deus tem para você. Porque tudo faz parte de um processo, né? Porque Deus, Ele quer ver o seu crescimento, Ele quer ver a sua prosperidade. Mas só que o inimigo, durante todas as etapas da nossa vida, ele veio minando, né? Ele veio aprisionando nas nossas emoções, né? Na nossa infância, problemas, dificuldades, abandono, muitas coisas, né? E aí quando você conhece a palavra de Deus, você crê, você tem fé, as coisas começam a acontecer. Eu mesmo, no início, né, sem entender também, minha fé pouca, eu era meio que Tomé, só creio se aconteceu ver, né? Então, aí é um processo, às vezes demora, às vezes você está mais
experiente, né? Você está com um relacionamento maior com Deus, as coisas acontecem mais fácil. Mas, se não, Deus vai te tratando, vai cuidando. E aí você vai tendo experiência, você vai tendo bagagem. Hoje vem a adversidade, eu falo, estou com Deus, eu sei que Deus tem um propósito maior, vamos passar, não vai durar para sempre. E eu pego essa palavra para mim, boto no meu coração e vou. Glória a Deus, né? E eu acho que todos aqui, sabe por quê? Porque a gente passou por uma pandemia, gente. Quantos de nós era para ter morrido? Que tempestade, né? Que foi essa? Perdemos entes queridos, conhecidos, mas Deus guardou a sua vida. Em nome de Jesus, porque Ele tem um propósito maior para todos. Glória a Deus por isso. E aí no capítulo 2, Deus responde, continua respondendo o Abacuque, mas alertando sobre o povo da Babilônia que tinha invadido lá, que ele deixou invadir Judá. E ele começa a alertar, como no versículo 6, parte B. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. No versículo 9. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. No 12. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. No 15. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. E no 19. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. Quando o Senhor usa ai, Ele está nos alertando, né? Então Ele estava alertando o povo. Quando a palavra dele está nos alertando, né? É igual o pai e a mãe fala para a criança lá, ai de você mexer aí, você vai tomar uma chinelada, né? E Deus está alertando o povo, né? Ai daquele que amontoa bens roubados, né? Então quando o pai faz um alerta, é porque o castigo vai vir. Então a resposta para Abacuque estava vindo. Abacuque, fica tranquilo. O meu povo aí já está tudo contaminado. Estou mandando o povo da Babilônia. Vai piorar o negócio, mas vai acabar todo mundo. Vamos começar de novo. Foi isso. E aí, no capítulo 3, Abacuque acaba fazendo uma oração ao Senhor, agradecendo e entendendo que a vontade do Senhor é soberana sobre as nossas vidas. E que precisamos ter paciência, que precisamos esperar no Senhor, precisamos descansar no Senhor, porque a tempestade nunca dura para sempre. Então, Deus responde às nossas orações, sempre, mas não na hora que a gente quer, não no momento que a gente quer, não do jeito que a gente quer. Então Ele sempre respondeu, Ele responde e Ele responderá. Basta a gente se posicionar como filhos obedientes e esperar no Senhor. Não é fácil, mas que você hoje, que essa palavra entre no seu coração para te trazer um refrigério, para te trazer paz. Porque quando você se posiciona dessa maneira, você vai sentir a paz de Deus. E vai ser mais fácil você passar por essa tribulação. Então que você permaneça firme, né? Que o Espírito do Senhor te dê força, que o Espírito do Senhor, né, te mostre o caminho certo, que você vai prosperar, você vai
vencer em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí, para concluir, no versículo 14 do capítulo 2, diz assim: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Como Deus é maravilhoso, né? Ele sabia que a gente ia estar aqui essa noite e ia precisar ouvir essa palavra. Que Ele ia usar alguém para ministrar a palavra para vocês. Então que o conhecimento do Senhor esteja sobre a sua vida. Que você possa transbordar esse conhecimento para outras pessoas. Que a sua vida seja um testemunho para ajudar aqueles que estão lá fora precisando. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir que vocês ficassem de pé. E aí, nesse momento, eu gostaria de fazer um convite para você que está aqui essa noite, para quem está nos visitando. Esse conhecimento que Deus fala, né, que a terra se encherá de conhecimento, com o tempo a gente vai sendo ministrado pelo Senhor e vamos se enchendo do conhecimento. E aí você só vai ter o entendimento se você ter uma vida com o Senhor. Como eu falei, no começo era difícil eu entender, era difícil eu ter fé, e eu me dispus, eu me abri, né, abri meu coração para o Senhor. Eu queria ter uma vida diferente, eu gostaria de melhorar a minha vida, e eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. E já está indo para 7 anos que eu tive minha vida totalmente transformada. Glória a Deus por isso. Então essa noite, você que quer ter sua vida mudada, você que quer ter a sua vida transformada, meu irmão, não do seu jeito, mas do jeito de Deus. Se você está disposto a entregar a sua vida para Jesus essa noite, gostaria de fazer uma oração para você. Se você está disposto, que você possa levantar a sua mão para que a gente possa orar por você. Se você alguma vez já entregou a sua vida para Jesus, mas por circunstâncias você se desviou do caminho e gostaria de voltar, né, para os caminhos do Senhor, entregar sua vida novamente, né, para o Senhor, que você possa levantar a sua mão para você receber uma oração, para que você possa estreitar de novo o laço com o Senhor. Tem alguém essa noite que gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Lá em cima não tem ninguém hoje. Glória a Deus. Eu gostaria de fazer uma oração para aqueles que receberam essa palavra, que a palavra entrou no coração, que ela fez sentido para você, que ela fez diferença na sua vida essa noite. Se você quiser vir até a frente no altar para receber uma oração, a gente vai tocar um louvor. Gostaria que você orasse ao Senhor essa noite e crendo que o Senhor é soberano, que a vontade dele é soberana sobre as nossas vidas e que Ele com certeza fará o sobrenatural, e todo o problema que você estiver passando vai passar em nome de Jesus. Tu és a minha herança.
falar com seus filhos, Pai, transformando a vida deles, Pai, ministrando o coração. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia, que o Senhor venha trazer a resposta que eles estão esperando, Pai. Que o Senhor venha fazer o mover sobre a vida deles, Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim como Abacuque, Pai, mesmo eles não entendendo, Pai, mas que a sua vontade é soberana, Pai, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas, Pai. Então que o Senhor essa noite, Pai, venha trazer paz, Pai, venha trazer mansidão, Pai, que eles entendam que a vontade do Senhor é perfeita, Pai, mesmo através das tribulações, da tempestade, Pai. Que o Senhor traga entendimento, Pai, que isso é só para o nosso crescimento e para glorificar o nome do Senhor, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Ainda que a figueira não